Então, como é que estão? Devem estar a estranhar estar a postar mais cedo, mas aceitei um desafio. Para já, bom dia, boa noite, boa madrugada a quem me esteja a ouvir. Aceitei um desafio de forma privada, que era para não estarem à espera de sexta-feira. Perguntaram-me se podia fazer esporadicamente, não prometi diariamente, mas esporadicamente, então a viola do vagabundo cá estará. Não é só, sempre às sextas, o compromisso é às sextas não vou falhar. E pediram-me também para fazer algo durante também os outros dias da semana. E então antecipei-me. É um bom motivo, não é? Acho que é um bom motivo alterarmos. Eu gosto destas dinâmicas. São bons motivos, são umas dinâmicas ótimas. A gente não cumprir por um bom motivo é ótimo. E então o tema era, infelizmente, a mim até me custa debater este tema. Era a maneira como julgamos o outro. Porquê é que eu escolhi isso? Eu nunca pensei que nos tempos que correm assim fosse necessário debater este tema, mas vejo tanta gente a sofrer com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que as pessoas querem, a organizar a vida dos outros como se dormissem com elas na cama, como se passassem o dia inteiro com elas, a falar de forma gratuita, sem o conhecerem praticamente, porque não é por estar em qualquer lado a conversar com alguém, a tomar um café com alguém, a comer alguma coisa, a almoçar ou a jantar. Vamos conhecer alguém. O interior de alguém só o dá quem acha que deve dar, e depois, dentro daquela perspectiva, há muitos fantasmas que não se dão assim de qualquer forma, e por vezes não se dão praticamente nunca. Eu só vou dar um conselho a essas pessoas. Não se preocupem. Eles são assim. É a única riqueza que têm é falar dos outros. Então, não se preocupe. Eles que sejam, passe, seja superior, não se preocupe com isso. Mas questionem-me o porquê desta epidemia, desta peste permanente na criatura humana de julgar o outro sem o conhecer. E mesmo conhecendo-o, porquê? Já agora, aquelas pessoas que julgam os outros, o que é que pensa de si? O que é que pensa de si? Já se olhou ao espelho para saber como é que está o seu interior? O que é que o seu interior diz? Que tipo de linguagem é que o espelho reflete em si? Já pensou primeiro, antes de falar dos outros, ou de julgar os outros? Também podemos falar bem dos outros, não é? O que é que pensa de si? O que é que o espelho lhe diz? O que é que o espelho lhe transmite? Diga, o que é que o espelho lhe transmite? Então, antes de julgar alguém, primeiro coloque-se frente ao espelho e depois deixe as pessoas na sua vida, na sua caminhada. Deixe de primatas. Os primatas existem para procriar e nós, felizmente, apesar da nossa origem daí também procriamos, mas também temos outros eventos que nos levam a que sejamos um pouco mais civilizados e um pouco mais educados, um pouco mais respeitadores. Nós nascemos para comunicar, para partilhar, mas de uma certa medida, não é? Temos que respeitar o outro. Agora, deixarmos-nos transportar para uma vida mesquinha, bastante mediana, mesquinha, sem ainda ninguém saber. Repare bem aquilo que eu vou dizer. Por acaso estive a pensar nisso, já tarde numa esplanada, que eu costumo ir agora ultimamente. Estou lá muito bem. E é lá que vou também preparando as minhas coisas e os meus programas. Repare bem que ainda hoje estava lá a tomar café, o galão da parte da manhã, e estive a pensar no assunto e ninguém acho que ainda se lembrou que o Big Brother já iniciou há muito tempo. O formato do Big Brother não é novo, não tem originalidade nenhuma. Basta irmos a uma esplanada, a um restaurante, basta estarmos na rua, e estas cidades todas por aí fora têm tantos Big Brothers, bips, menos bips, a esplanada, como disse, o restaurante, um bar, uma média superfície. E agora, repara uma coisa, eu acho piada. Quando passa alguém, assim, alguém mais ou menos conhecido, e que nos acostumamos a ver passar assim esporadicamente, assim, imagina uma esplanada, 3, 4 pessoas,
Às vezes bastam duas, mas eu já ponho 3, 4 pessoas para salvar duas. Sentadas numa esplanada, e há uma delas que lança o trunfo do baralho da conversa imediata. E o trunfo é o seguinte: olha, ali vai aquele coitado sempre na mesma. Não tem sorte. Não há maneira de se recompor. Vocês sabem o que é que ele fez outro dia? Apanhou uma tão grande, tão grande, tão grande, que quando foi para casa, ao entrar no prédio, enganou-se na sua porta de casa e foi tocar a campainha da vizinha, porque ele já não conseguia abrir a porta. Gargalhada comum. Realmente, uma gargalhada fantástica. Quer dizer, tem piada. Tem piada alguém que vai já assim completamente fora de si. Foi pena a chave não ter entrado. Tinha mais piada se a chave entrasse. Agora reparo se a chave entra. E entrava por ali dentro noutro apartamento. Era fantástico. Aí já tinha muita piada. Agora, o facto de enganou-se, portanto, e serve de conversa. E depois, de repente, outra personagem, dentro da mesma mesa, acrescenta ainda algo mais produtivo, algo mais informativo. Olha, outro dia o paneleiro do Francisco dizem que meteu 2 na mesma cama. Quem perguntou foi a Maria. É assim que andamos. E então, se é assim que andamos, vou puxar o meu café e então conhece a Constituição. Esta edição até já está fora de prazo, mas ainda cá está. A liberdade de termos a liberdade de escolher a parte sexual, a parte religiosa, a parte política, por aí fora, mas basta estas agora, porque é o que estamos a debater. O paneleiro do Francisco meteu 2 na cama. Disse a Maria. São estas as conversas, as riquezas. E depois temos outra tribo. É aquela tribo dos mais calados. Aqueles mais calados. Aqueles que são como os melões, que a gente nunca sabe como é que estão por dentro. São sempre sorridentes, simpáticos, nunca dão opinião sobre nada. Continuam com o seu sorriso, com a sua simpatia, ficam naquilo que lhe parece e pronto, está tudo bem. Portanto, aí se chamam os tais melões, porque a gente, quando vai comprar um melão, por mais que a gente consiga, foi assim que nos ensinaram, não é? E às vezes nunca vem bem, quer dizer, ou seja, a gente nunca sabe por dentro. E a esses personagens, a esses calados, simpáticos, calados, eu chamo-los, portanto, os melões, porque a gente nunca sabe como é que estão por dentro. Depois, isto é um escadote. Vamos subindo a escada à escada. Depois surge a descer de grau, do escadote, que são aqueles casais que têm e conseguiram o tal sonho americano. Ou seja, 2 carros topo de gama, de top, uma vivenda, os filhos a estudarem nos melhores colégios e faculdades do país. Estes praticamente nunca saem, reúnem-se em casa de forma alternada para refletirem para a semana que se avizinha, poderem melhorar o negócio de família, enquanto os próprios filhos, que naquele momento que estão a estudar naqueles colégios e naquelas faculdades bem pagas, estão nesse preciso momento a fazer várias riscas brancas, na esperança que os pais estão reunidos lhes melhorem a atenção e o carinho que necessitam. Depois, subindo um pouco mais a escala, o escadote, aliás, é o escadote desta peste de julgar o outro, surgem então os diretores, os chefes de repartição, que quando estão mal dispostos, escolhem sempre o funcionário menos simpático, que por acaso, por casualidade, é o mais profissional, é o que está mais dentro da área do conhecimento da sua profissão, mas pronto, é a sua maneira de ser e é sempre esse praticamente o escolhido. E então, das duas, uma, ou reúnem com ele, ou então dizem-lhe assim: olha, você antes de sair ainda tem esta quantidade de serviços para fazer e tem que ser hoje. E a sua família em casa ainda
literalmente à espera que ele chegue para jantarem, para conviverem com os filhos, para passar um tempo com a família, e ainda com a agravante de não serem remunerados, de não terem horas extraordinárias. Tudo isto é um julgamento que merece a pena a sua reflexão. No fundo, até merece a pena a sua reflexão, porque o julgar o outro não é só julgar o outro, é também o comportamento também julga. Os jatos também julgam, certo? Por vezes, os comportamentos dos jatos até julgam muito mais do que uma palavra. Eu vou, se não se importam, tomar mais um bocadinho de café, que hoje estou a necessitar, hoje tomei pouco. Vou também acender um cigarrinho, se não se importam. E então, o que é que acham? O que é que acham? Hoje o meu cenário está praticamente vazio, só tenho a cidade de Bragança. Ainda estive para pendurar uma ferramenta para o programa, mas vou deixar para o fim, senão estrago a surpresa. E então, vou até acender o cigarro, espero que não me julgue por estar assim. A viela do bagulho é exatamente assim, com estas dinâmicas. E para o final, vou baixar a música, vamos ficar só com a palavra. Escolhi Álvaro de Campos. Vou desligar. Escolhi então Álvaro de Campos, que é um dos meus preferidos, um heterónimo de Fernando Pessoa. Quando for a grande partida, quando embarcarmos de vez para fora dos seres e dos sentimentos, e no paquete a morte, que rótulo levarão as nossas malas? Que nome comprensentemente estrangeiro do lugar é o do porto do destino? Quando emigramos para sempre e fizemos sempre a viagem irreparável e abandonarmos este oco e pavoroso mundo cheio de nervos, estas sensações de coisas tão ligadas e misteriosas, estes sentimentos humanos tão naturais e inexplicáveis, estas torturas, estes desejos por fora daqui e de agora, estas saudades súbitas e sem objeto, este subir do nosso feminino olhar que é vida e é materno para as coisas pequenas, para os soldados do chumbo e os comboios de corda e as fivelas dos sapatos da nossa infância. Olha, vou então fazer assim, vou aceitar o desafio. Vou tentar ser também o mais curto possível, porque a primeira vez também devia ser por ser a postagem zero. Alonguei-me muito. Eu estou no Facebook, estou no YouTube e estou no TikTok. Para o final, uma mensagem, por isso é que não está pendurada, se não se importam, para buscar uma mensagem para todos aqueles que enriquecem o seu ser, o seu interior, falando e julgando os outros. E então aconselho-os, antes de fazer isso, que façam o seguinte: antes de sair de casa, que se olhem.